é mais fácil começar falando do Diego e do Léo, porque a gente se conheceu estudando. Quer dizer, eu e o Léo estamos na escola do Wolf e o Diego trabalha lá. E a gente se conheceu durante o curso e teve uma ideia, tinha uma peça que tinha uma banda, e aí teve essa ideia de, vamos fazer uma peça de teatro e a gente vai botar músicas nossas na peça. Era pra ser um espetáculo teatral, não era uma banda no início. Mas aí no primeiro dia a gente chegou e tinha 5 músicas e ficou... Cara, não é possível, não dá pra desperdiçar isso, fazer 1, 2 temporadas de alguma coisa e essas músicas ficarem presas nesse formato, ficarem contidas nesse lugar. E o Léo veio, tipo, com um baixo super marcado e forte, que tá bem nas músicas. O Diego tem o violão dele, que é o violão do Diego, tipo, é inconfundível. E aí, um tempo depois, o João, é irmão da Luísa, que também é nossa colega da escola. E aí, fomos num sarau na casa deles, e eu fiquei, minhas meninas vão roubar ele pra minha banda. Pedi pra ela levar ele no ensaio, no final do ensaio já tinha mais uma música, e tinha já uns arranjos de guitarra, não sei o que, pronto, fechou o João, não sei o que. E aí, a minha mãe teve a brilhante ideia, foi uma benção, de mandar uma mensagem pro Ruvice perguntando, você tem alguém pra indicar pra fazer um teste de baterista, que é pra banda que é da minha filha? E aí ele falou, manda o material. E depois ele respondeu... Essa é a história que ela me contou, então eu não sei. Aí ele respondeu, posso fazer o teste? No dia, o Diego tava viajando. Fomos pro estúdio, eu, o Léo, o João e o Ruvício. E eu tive uma experiência fora do corpo. Eu fiquei, cara, é isso, tá certo, tá muito certo, não pode ser outra coisa. E em 6 meses, tudo mudou. Tudo que a gente tinha passado 2 anos batendo cabeça, tentando criar, tentando fazer, em 6 meses a peça final do quebra-cabeça entrou. Porque é muito um quebra-cabeça. Todas as peças precisam estar muito certinhas. Se um instrumento não estiver funcionando, os outros têm que se dobrar para funcionar. E a gente estava numa dobradura muito desconfortável, que ele entrou e todo mundo foi pro lugar. Foi mais pra frente, né? Foi. Então, exatamente. Eu acho que eu apresentei e falei como eu me sinto de todo mundo já. Agora, sobre a Carol, eu conheci ela no 3º módulo, quando eu fui pra tua turma. Ela foi a primeira pessoa que eu fiz amizade na turma, assim, a primeira pessoa que veio falar comigo. Uma semana ela desenha muito, então ela deu um desenho assim, tu lembra disso? Foi? Um desenho até hoje. E nesse mesmo módulo, a gente fez aquele espetáculo da Dani, né? Até então eu não sabia que a Carol cantava, sabe qual é? Aí num dos ensaios ela cantou. Aí a galera ficou tipo, cara, que é essa alienígena cantando desse jeito assim? Hoje em dia a gente já se acostumou, né? Mas ela manda bem. A Carol tinha terminado. Eu trabalho no Wolf, trabalho com interpretação, TV, cinema, com aula para isso, né? E aí a Carol tinha terminado o último ano dela e eu falei, cara, eu queria fazer um espetáculo com a Carol, voz e violão, que fossem escritas músicas de um para outro, de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, parecesse que era um casal que cantava um para o outro, brigas e separações, ia ser uma trajetória. E no final, a gente é amigo, não tinha nada demais, as pessoas se encantassem pelo espetáculo. Eu liguei, Carol, vamos fazer? E a Carol, legal, não sei o quê, peraí, vamos. Vamos marcar de se encontrar. Cara, vou convidar o Léo pra fazer com a gente. E aí eu conheci a Carol, liguei pra ela, ela aceitou, vamos, aí chamou o Léo, a gente fez reunião com um amigo nosso na época que era baterista, já deu certo 3 ou 4 músicas, aí o João já veio, já botou uma outra coisa, aí foi maravilhoso o encontro e é um prazer. Toda vez se encontrar e estar junto e poder trocar artisticamente com todos eles. Minha versão é como a Carol disse, tipo, recebo a mensagem da Silvina e ela falando da questão, tô querendo batera, som da banda da Carol e o que você acha aí? Eu falei, deixa eu ouvir o som e tal. Daí ela me enviou, eu curti, falei, eu posso fazer o teste? Ela, vamos lá e tal. Então, a galera curtiu, segundo a versão da Carol aí, a galera... Eu não sei, eu não sabia. Não estava presente. É o papai Ruvício. Não, Titi. A gente chama ele de Titi. Ele é nosso tio, né? Depois que ele entrou na banda, o som, ele levou o som para outro lugar, sabe? Ele tem toda aquela maturidade dele, a gente teve total liberdade para se jogar mais ainda. Eu acho que, assim,
a primeira vez que eu tive contato com eles foi no sarau que teve na minha casa. E o engraçado foi que, tipo, eles começaram a tocar, todo mundo tava assim de costas, começou a virar assim, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, todo mundo já sentiu a energia, eu tô falando sério. E por mais que, sendo sincero, era ruim. É porque isso que eu ia falar, era eu que tava tocando violão, cara. Era ruim, não era bom. Sendo sincero, porque era ruim, mas ao mesmo tempo tinha um conteúdo muito bom, porque é isso, sabe? A música ainda não tava definida, mas o além da música sempre existiu. Que eu falo, caramba, eu queria tocar com eles. Aí depois chegou minha irmã falando comigo que eles tinham me chamado pra ir lá tocar com eles. Aí a gente foi, no primeiro ensaio já foi uma música, tipo, nova e, pô, já senti a conexão ali na hora, sabe? E eu fiquei muito feliz. Não vou falar mais nada, não. Isso vai pro meio que eu ia falar no final, aqueles erros. É